Minha origem empreendedora e a minha escola de inovação foi o Sertão. São poucas startups que aqui olham o governo como um potencial cliente no primeiro momento. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Invest. E estamos na segunda temporada. Um prazer imenso ter você. Um prazer imenso poder compartilhar as experiências. E você também, se tiver alguma história, alguma experiência, nos traga. Hoje eu tenho um prazer imenso de receber um amigo aqui, Felipe Carvalho. Felipe, muito bem-vindo. Prazer imenso de receber. Obrigado, Olha que Claudinha. sorriso. Que honra estar aqui com você. Parabéns pelo programa. Você é Obrigada. inspiração para gente, para todo o ecossistema, Olha, já fiquei principalmente até... como pessoa. Maravilha. Obrigada, já fiquei até com vergonha. Aí, olha isso, elogio. Felipe, eu estava lendo aqui um pouquinho do teu currículo, né? Felipe Carvalho é cofundador da Sala do Empreendedor Digital, uma startup de GovTech, que a gente vai falar bastante de GovTech hoje, porque até hoje não tínhamos falado, hein, Fê? Guardei para você. Fora isso, você está no ecossistema, né? Você tem um currículo maravilhoso. Eu vou colocar aqui as principais coisas que você faz, mas eu acho que a tua contribuição no ecossistema, né? A gente já tem aí alguns anos de jornada, que a gente se encontrou em eventos, amigos em comuns. Mas melhor do que eu falar de você e ler seu currículo, seria você se apresentar para a gente. Fala um pouquinho da tua jornada, de você. Legal, Claudinha. Eu me considero um empreendedor raiz, né? Eu gosto sempre de reforçar assim, a minha origem empreendedora e a minha escola de inovação foi o Sertão. Meu pai veio do sertão da Bahia, né? Então, desde de criança, 6 anos, retornou para a Bahia, e aí com 16 anos veio para São Paulo e do nada, do zero, começou a trabalhar de graça. Em 1 ano já estava super estabelecido, criou uma imobiliária e desenvolveu toda a vida empreendedora no setor imobiliário e outros setores aqui em São Paulo. Então, sempre resolvendo grandes problemas. Uhum. Minha avó tinha um problema, né, no povoado também, a parte de educação, criou uma creche para ajudar a combater mortalidade infantil e desnutrição. Então, quer Olha, dizer, sim. e aí, analisando muito esse histórico, eu percebi que era Uhum. assim, onde que foi minha escola de inovação? Né? O que é inovação? É resolver problemas, né? Buscar formas para resolver problemas. Uhum. Então não é tecnologia, a tecnologia que sempre é uma consequência. Então, assim, eu me considero um empreendedor raiz por essa origem. Tive a oportunidade também de, aí com 16 anos, começar a E você trabalhar conhecer essas com os meus histórias, pais. né? Você saber dessa história, da tua origem, é super bacana. E isso tem a ver muito com o que você está criando, com o que você cria, dessa tua motivação para empreender muitas vezes, né? Exatamente. E aí eu comecei a empreender, assim, trabalhar desde office boy, trabalhar com as escolas, né, da família, que começou a desenvolver, e aí a gente foi atuando aí, participei da criação de 8 colégios técnicos de educação básica. Em 2008 estive também em Londres coordenando um processo de rebranding de um college. Fui country manager de uma startup espanhola de tecnologia educacional. Enfim, naveguei em alguns mares, né? E aí, em 2017, estive na parte de governo, a gente falou de GovTech, tive a oportunidade de estar no poder público também, como diretor de desenvolvimento econômico e inovação na prefeitura de Santo André. E aí, muito dessa motivação de trabalhar hoje com o GovTech, né? Então, quer dizer, quando a gente está do outro lado do balcão, do lado da prefeitura, a gente consegue entender o impacto, né, a vida das pessoas por uma outra ótica. E aí a gente passa a entender sobre a relevância de se fortalecer os órgãos públicos para desenvolver soluções inovadoras que gerem, melhore a qualidade de vida da população, melhore o poder de compra, a convivência familiar, enfim, diversos aspectos, questão de saúde, saneamento, os diversos aspectos da vida do cidadão. Então, hoje essa questão de GovTech tá bem enraizada aí no Poxa meu dia a vida, que dia. experiência boa, hein? E quando você estava lá na prefeitura, você ficou quanto tempo? Fiquei Essa 2 anos. Tá, é uma secretaria, isso? Você ficou coordenando? Então Tá. eu tinha, né, era uma diretoria, Uhum. era Se uma pasta à parte que, Tá. no processo de reestruturação de governo, virou né, de simplificação dos Uhum. cargos, uma diretoria. Então, meu Tá. papel era
fomentar o empreendedorismo na cidade, ajudar, né, nesse processo de fomento. E aí, dentro do plano de governo do prefeito, né, Paulo Serra, era a questão da inovação estava muito presente. Que é Tá, assim, buscar novas formas para resolver os problemas da cidade. sim. Então, a gente entendeu, um dos desafios que eu tinha era a criação do Parque Tecnológico do Grande ABC, de Santo André. E aí a Uhum. gente tinha uma premissa que, assim, para se ter uma cidade inovadora, era essencial que se tivessem uma população inovadora. Então, quer dizer, o foco está muito mais nas pessoas. Então, não, o Sim. espaço físico era uma meta, porém a gente precisava preparar as pessoas. E aí a gente ajudou, né, participou desse processo de criação do ecossistema, da comunidade de inovação local, né, com pessoas fantásticas, né, a gente estava comentando, um dos grandes percussores ali, Benício, né, o Thiago Matsumoto, né, o ITS, enfim, pessoas que já faziam a coisa Tá. acontecer, então, mas que precisava fazer essa integração entre os diversos agentes para que a coisa aparecesse e gerasse impacto de fato. O ABC Valley, né, O veio ABC daí? Vale, Veio daí? exatamente. Veio dessas iniciativas, é isso? Então o ABC Vale Tá. surgiu para Uhum. conectar as pessoas excelentes que já tinham. Às vezes tinham pessoas muito boas Uhum. que não se dialogavam, enfim, faziam ali o seu papel de forma isolada. Então, quando passa a integrar essas pessoas de outros agentes como universidades, as próprias Claro, claro. prefeituras, os investidores, enfim, os agentes do ecossistema, as conexões passaram a se multiplicar e criar um poder muito maior. E é interessante porque, assim, não era só um grupo, né, de pessoas ali falando de um ecossistema. Várias ações, né, e realmente o ABC Vale me surpreendeu, e fiquei até lisonjeada, fui convidada até a assinar, teve bandeira, a bandeira viajou o Ah, mundo já, né. você faz parte do ABC Valley, né? Muito legal. Mas, assim, principalmente a capacidade de vocês, de integrarem essas pontas, porque eu sempre falo o seguinte, e quando eu entrei para esse ecossistema empreendedor e de startups, muito bacana a gente ter investidor, a gente tem empreendedor. E aí, a gente precisa das outras pontas, que são as empresas e o governo também, Sim, né. Se a gente olhar como um todo, a gente começa a ter algumas ações fortes do governo, a gente teve uma conversa, acho que no final do ano passado sobre isso, a gente começa a ter ações do governo nessa área de tecnologia, de startup, um pouco mais forte agora, né. Se a gente falasse de governo há 3 anos atrás, era bem reativo, há 2 anos atrás, reativo. A gente começa o governo entender que, assim, não é só assinar, não é só caneta, né. Tem que ter a sim, sim. participação, tem que consumir essas startups, mas também tem que apoiar. Então eu acho assim, falando do ABC Valley, eu realmente acho fantástico esse ecossistema, a forma que foi conduzido. E uma outra coisa também é a tua experiência ali, que você já vem da questão de educação, você já vem de uma realidade, e quando você foi para o governo, você falou que o teu olhar foi para isso, né. Então quero dizer, você estava ali no governo e você teve um foco, como que você poderia colaborar, ajudar, fazer crescer. Exatamente. Assim, eu tenho sempre eu gosto de zerar o conhecimento quando eu chego no ambiente, né, Uhum, assim, a gente acha que conhece tudo, a gente acha que tem toda uma experiência, mas se a gente não para ouvir, para entender, a gente começa a trazer alguns vieses. E eu passei uhum. pra um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi visitar os agentes, né, os empreendedores, os gestores, para ouvir, para entender por que as pessoas fazem isso, por que não fazem, se elas conhecem determinadas coisas, e eu também passei a estudar e aprender de outras formas. E aí a gente foi construindo de uma forma orgânica uma visão, né, assim, Tá, para onde bacana. que a gente gostaria que a região, que a cidade, caminhasse, né, onde que a gente imagina Santo André, onde a gente imaginava a região, nos próximos anos. E a Uhum. partir disso a gente foi integrando, e aí a gente considerou que é o seguinte, não é somente um município, somente a cidade, somente as pessoas fazerem. A gente trouxe um conceito de plataforma de negócios. Era muito mais fácil a gente integrar as diversas ações, empresas, soluções dentro de uma região e gerar visibilidade para isso do que desenvolver coisas novas do zero. Uhum. Então era muito mais um papel de entender, integrar e gerar uma visibilidade do que necessariamente inventar roda. Pois é. Porque a partir desse momento as pessoas falam: "Nossa, mas isso existe aqui na nossa região?
Ah, essa startup é daqui? Ah, esse agente é daqui? Eu também posso, Eu também posso. né? Então, quer dizer, acaba sendo um processo mais Uhum. curto e muito mais efetivo, que a gente começa valorizando quem já está. Não é aquela coisa, não, precisamos atrair gente de fora. Não necessariamente. A gente passa valorizando primeiro quem já está, identificando quem já está, que eu acho que é um dos grandes desafios até hoje. Então, quer dizer, o ABC Vale é um grupo de voluntários. Exato. Ninguém recebe, né? A comunidade como um todo tem aí grandes voluntários, né? Fábio, Daniel, enfim, diversas pessoas que continuam, né? Fazendo essa alternância, mas um dos grandes desafios é esse: como é que a gente se entende quem nós somos, para onde que a gente quer chegar dentro dessa visão, e aí a gente vai escalonando os projetos e as ações e desenvolvendo novos que a região demande. Legal, Né? e essa é a tua jornada. Essa Parte da jornada, é né? parte da jornada. E até essa questão de GovTech, a gente tem um podcast que é o Trends News, né? Então, quer dizer, toda semana a gente traz informações sobre transformação digital, Muito que está sempre de conteúdo. uma forma dinâmica. E a minha parte sempre trazendo notícias sobre o mundo GovTech. Então, quer dizer, isso obriga a gente a estudar sempre, pesquisar, entender novas experiências. Porque quanto mais a gente acha, GovTech, você é um grande especialista, quanto mais a gente acha que conhece, a gente conversa com pessoas e vê o que está acontecendo no mundo, a gente percebe que a gente está sempre só Você vai aprendendo. adquirindo mais experiência, né? Mas me conta uma coisa, essa tua experiência do governo, essa experiência GovTech, empreendedorismo, você se vê onde? Você se vê indo para o governo, atuando ali no governo ajudando, ou você se vê como empreendedor, como investidor desse lado aqui? Como que você consegue, porque você, né, tem todo, né, você circula nesses mundos, né? Como é que você se enxerga? Eu me, Qual a tua proposta aí de eu me trabalho? vejo como um agente de transformação em transformação. Então, Quer dizer, você assim, não se vê dentro do governo mais? eu posso Tá. estar em algum momento. Acho que todas as pessoas, a gente tem boas pessoas, bons empreendedores hoje dentro de posições do governo. Acho que isso é bem importante. Depois que você sai do governo, você continua com o seu CPF. Então, quer dizer, você vai empreender. A questão é assim, como é que eu posso gerar valor? Em determinados bacana. momentos, qual que é a melhor forma que eu posso contribuir para a vida dos outros, mas para a minha também, para o meu desenvolvimento, Esse é propósito. para a minha família, assim, eu acho que essa questão do impacto me move muito. Bacana. Né? Então, quer dizer, como é que eu ajudo as pessoas a crescerem, a se Fazer algo desenvolverem, relevante, ter um legado. ter um legado. Então, às vezes eu posso estar dentro da minha startup, né? Tem a sala do empreendedor digital que a gente gera esse impacto. Eu posso estar dentro de uma posição, eventualmente, de governo. E, assim, eu não sei o amanhã, né? Tá. Mas eu acho que... Mas uma porta não fecha a outra. Uma O que você porta, está ela não falando, fecha. independente da posição que você tiver, você quer trabalhar com esse intuito. Falando um Eu pouquinho acredito na jornada. Bárbaro, isso é fantástico. E sobre a sala do empreendedor digital, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu isso, óbvio, né? Você já tem todo o background aí de educação, de conhecimento, mas principalmente quando a gente fala em mercado e a gente fala em validar MVP e ver se funciona e tudo mais, você estava ali com o governo, você fez uma ferramenta para as prefeituras, né? E enfim. E a gente, igual eu já te falei, quando a gente vai fazer validar um mercado de startup, a gente não olha o governo muito, né? São poucas startups que aqui olham o governo como um potencial cliente no primeiro momento. Perfeito. E você não. E você consegue enxergar isso, e você consegue tramitar com a sua startup, com o seu negócio ali, está crescendo. Então, conta pra gente um pouquinho da Sala do Empreendedor Digital e como que você consegue ter essa facilidade de navegar aí no governo, nas prefeituras, qual que é o seu approach, ou como é que é a tua entrada? Legal, Claudinha. A solução ela não nasceu no GovTech. A gente começou, então, antes da pandemia, a gente já tinha uma escola de negócio corporativa. Então, a gente criou uma escola de um segmento, né, segmento de esquadrias de alumínio, que a gente capacitava os gestores do segmento e já era uma plataforma 100% online. Entrou a pandemia, então estava eu, o Marcos Batista, que é meu sócio, na época o Léo também era, e a gente já tinha acabado de fazer a implementação, tinha dado super certo, o NPS de 92, assim, satisfação altíssima com a solução. E a gente falou,
poxa, a gente está ajudando esse segmento, será que a gente consegue contribuir nesse processo em que está todo mundo digital? Nossa solução já era 100% de educação corporativa digital, ajudar outros segmentos, e a gente foi validando o mercado, né? O próprio Marcos, ele dava palestra no Brasil inteiro, Tá. praticamente 50 palestras canceladas em 2 meses. E aí alguns dos clientes, então ele atendia muitos Sebrais, algumas organizações, a gente passou a oferecer esse modelo de educação corporativa online. Então, estado de Rondônia, Roraima, Minas, Rio Grande do Sul, que a gente já tinha essa relação. Antes a gente era parceiro, né, parênteses, a gente virou sócio e daí estruturou o negócio. E a gente foi desenvolvendo, foi evoluindo, foi crescendo, e a gente passou no processo de aceleração do Brasil Lab, que é o primeiro hub GovTech de Foram aceleração. premiados, né? Nós somos Enfim. finalistas do programa, né, que é o primeiro hub GovTech do Brasil, né? Guilherme tem um trabalho fantástico de Anderson, admiro muito o trabalho deles. E a gente entrou realmente como aprendiz. Ah, você entende? Não, a gente foi conversando com prefeitos, com secretários, para ouvir a dor. A gente entendeu que a capacitação não era uma dor para a contratação do gestor público, mas que tinha essa dor de integrar diversas soluções para ajudar o micro e pequeno empreendedor. E aí a gente foi fazendo esse processo de adaptação, né, de pivotagem, de mudança, e validando e testando para ver onde que a gente gerava valor de fato para os gestores e para os municípios. E aí a gente entendeu que assim, a nossa contribuição ia muito além de apenas fazer a capacitação, mas de disponibilizar uma plataforma que integrasse desde os cursos, tutoriais para ajudar o empreendedor que quer abrir uma empresa, como é que ele faz para abrir, para se formalizar, né? Eventos de fomento ao micro e pequeno empreendedor, de que forma que o empreendedor se comunicasse com a prefeitura para esclarecer dúvidas, para ajudar a desenvolver, e de que forma que os governos utilizariam dados para tomar decisões efetivas. E aí veio a Sala do Empreendedor Digital, que faz essa conexão, além de oferecer essa capacitação, essa preparação do empreendedor, também ajuda o gestor público a tomar decisões assertivas. Pô, a gente brinca que assim, a pessoa participa de um evento na cidade 5 vezes, e às vezes a cidade dá as boas-vindas para a pessoa 5 vezes, e o cara fala, pô, já é a 5ª vez que eu participo, você está me dando boas-vindas, você não sabe nem quem que eu sou. Então, quando a gente trata esses dados de uma forma efetiva, a gente consegue entender por setor como que a gente está ajudando esse empreendedor a, de fato, a crescer, a gerar valor para a economia, a gerar valor para as suas famílias. E aí a gente trata não somente o empreendedorismo como ferramenta de inclusão produtiva. Que bacana. Né? Então, quer dizer, combate à informalidade. Claro. Então, o que a gente faz muito hoje, e aí é aquele autoconhecimento, né? Não é nem só pessoal, mas corporativo. Pô, a gente ajuda nesse processo de inclusão produtiva. A gente ajuda a melhorar o dia a dia das famílias, a colocar receita dentro de casa, né? E aí fazer com que a economia gire de fato. Mas assim, pensando até um pouquinho no lado prático, de quando vocês fizeram essa reestruturação da startup para hoje, quantas prefeituras vocês já conseguiram implementar e como é que está esse modelo hoje? Hoje, e aí assim, tudo foram flores? Não, porque a gente começou com MVP, certeza que não. com parceiro, e aí quando a gente entendeu, pô, a gente atende muito forte, a gente fala, a gente precisa ter uma parte tecnológica bem estruturada. A gente trouxe um parceiro como sócio, né? A gente falou, a gente precisa ter dentro da empresa alguém realmente de tecnologia, que não era nem o meu core, nem do Marcos, né? A parte E aí a gente trouxe a BNP Tecnologia para dentro e a gente reestruturou toda a plataforma. Então hoje a gente está no processo de implantação dos 10 primeiros municípios, né? Então Pindamonhangaba foi o primeiro município, né? Que tem desenvolvido um trabalho de cidades inteligentes muito forte. E a gente, então, desde agora implementando em município, desde Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, então no Brasil todo, dentro desse processo realmente de transformação. Então a gente está nesse processo agora de rampagem e desenvolvendo esses primeiros municípios. Que legal, teve uma conversa nossa sobre essa questão do governo, que eu te falei que somente, acho que 7% ou 3% dos investimentos, do investimento anjo, vai para startups GovTech, né? Isso a gente está falando de meados de 2022.
Aí foi muito interessante que você falou assim: "Nossa, Cláudia, eu enxergo 93% de oportunidade", né. Então, enquanto eu estou falando ali de 7% dos investimentos, você falou assim: "Não, ok, mas eu ainda enxergo esses 93% de oportunidade". Me chamou a atenção por quê? Primeiro, porque a gente e você tem essa cabeça, né, não vamos olhar o problema, vamos olhar a solução. E você olhou a oportunidade. É o mercado que você está atuando, de alguma forma você consegue ter teu networking ali, você consegue trabalhar, e a partir do momento que você vai implementando nessas prefeituras, eu acho que a gente está falando de um país com cidades diferentes, mas com problemas similares, com necessidades similares, então tudo isso também vai te dando conhecimento para você aplicar em outras, né. Aí o que eu queria saber de você é o seguinte: você continua acreditando nessa questão do GovTech, nessas oportunidades? Como que você, depois daquela conversa que a gente teve, como é que você vê aí o cenário para esse ano e para os próximos? Claudinha, total. Tá aflito para falar? E eu Tá. posso reforçar para você, GovTech é um dos vai ser, nesse ano e nos próximos anos, um dos principais segmentos de oportunidade dentro do mercado. E aí eu vou explicar por quê. Tem um tripé regulatório, então, assim, a nova lei de governo digital, que facilitou com que os governos disponibilizassem serviços digitais, então, quer dizer, já foi um impulsionamento. A questão do marco legal das startups, que traz um aspecto que é o contrato público de solução inovadora, que facilita com que o governo contrate pelo problema e não pela solução. Então, quer dizer, essa porta de entrada já caiu. E nova lei de licitações. Então, quer dizer, a nova lei de licitações também permite com que os governos contratem até mais ou menos R$57 mil, sem necessariamente Sim. ter toda aquela burocracia. Então, quer dizer, isso já quebra uma Mas das isso principais barreiras, que é a aham. entrada. Mas isso é valor ano ou valor mês? Não, Esse nesse é o formato cenário. é o valor ano. Tá. Mas para validação das soluções, Tá. para o processo de aprendizado, você já tem um facilitador. Porque a pessoa ela já consegue, às vezes, são soluções que já têm desenvolvidas, que vai precisar só fazer uma adequação. Tem um processo, se a pessoa nunca trabalhou com governo, ela vai precisar aprender um pouco desse ciclo tanto de contratação, de gestão, de implementação. Quer dizer, você tem toda uma jornada para aprender, Claro. não é só facilidade, não. Não é a mesma coisa, Não é a mesma né, coisa. são personas diferentes. Exatamente, mas quando Então, você tem que conhecer. aprender o ciclo completo de implementação, então esses marcos, essa parte legal, ela facilita muito. Um outro aspecto que eu considero que GovTech é uma grande oportunidade, porque GovTech está cada vez mais ligado com as pautas ESG e Uhum. com as ações de impacto, principalmente social, né, essa questão do impacto social e ambiental e o empreendedorismo de impacto. Essas pautas conectadas não é somente vender para governo, GovTech. Às vezes você tem o governo como parceiro, porque o governo tem uma responsabilidade legal por essas questões sociais e ambientais, mas muitas das vezes não tem as ferramentas e algumas competências. Então, a grande empresa pode ser uma contribuidora, porque assim, a GovTech, Uhum. ela consegue gerar dados para prestação de contas efetiva, de impacto ESG. Ela consegue trazer ONGs também de fomento, consegue trazer ações filantrópicas, enfim. É um ecossistema que se conecta, que tem a possibilidade de se conectar e que está engatinhando. Então, por isso que eu vejo muito mais, não somente no aspecto de vender soluções para governo, mas como gerar impacto social e ambiental, tendo o governo como a ponta, porque o governo ele tem a facilidade de chegar na população. Tem a capilaridade aí, né? Ele tem a capilaridade. Uhum. E as empresas, a gente ouve falar muito da questão de greenwashing, né? De ESG, só que não, né? Sim. Essas startups GovTech, a maioria elas já nascem com esse propósito, já nascem com uma prestação de contas de impacto. Então, quer dizer, é um facilitador muito grande para que essas empresas invistam
de fato em algo que já tem toda uma estruturação, que faz a medição de impacto e que já tem um canal principal, que são os governos, consegue chegar Olha, de fato na ponta. tô bem otimista, tô mais otimista ainda, hein? Mas me fala uma coisa, Então Felipe. eu já deixo um desafio para todos os investidores, é o seguinte, não coloque o dinheiro todo em GovTech, conheça. Porque é o Conheça. seguinte, depois só não sofra por falta de conhecimento e de oportunidade. Não é que Mas a assim, gente conhece melhor quando a gente tá no jogo. Dá para investir um pouco e isso. apostar ali, né? Considere igual criptomoeda. Você vai colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin ou criptomoeda? Qual que é Ou só num qual que segmento é de o startup, conselho? né? Qual que é o conselho que às vezes os investidores colocam? Coloca Diversificação. uma diversificação e uma quantidade pequena. Começa com uma Tá quantidade bom. pequena, Para aprender começa também. aprendendo. Agora, uma outra pergunta. E o governo? Qual é o olhar dele para as startups, para a inovação? O governo está com esse apetite de consumir startups, de consumir inovação, de apoiar, de entender o momento das startups, entender também que a gente não pode engessar, que a gente não pode demorar muito, que a gente tem que tomar decisões rápidas, né? Como que tá? Como é que é a tua visão dessa relação do governo, da porta de governo para fora? É um processo cada vez maior. Se a gente olhar por uma ótica do seguinte, o governo precisa fazer mais com menos. Quem que pode ajudá-los a fazer isso? Mas eles têm essa visão? Eles têm isso? Assim, vamos dividir quem são eles, né? Tô Então, quer dizer, você tem falando, diversas... tô generalizando Isso. aqui. Você tem, no geral, os gestores, Uhum. eles precisam tornar mais efetivo, eles precisam entregar mais, eles Tá. precisam gerar mais impacto. Seja Uhum. aquele que tem uma visão muito mais política, ele precisa entregar. Ele precisa Uhum. mostrar. Ou aquele que tem, e aí são muitos os gestores, tá, Cláudia? Eu Que sei, eu sei, tem eu sei. o foco mesmo em gerar impacto para a população, em Tá, fazer um trabalho bem feito. E as startups, quando ela já chega com uma bacana. estrutura validada, né, uma estrutura ali para viabilizar a resolução daquele problema, isso é um facilitador imenso para os governos. Eu acho que E nas diversas esferas, tá? Então vai desde o município, né, Aham. estado, Eu federação. acho que a gente estava falando, acho que até um pouquinho da gente começar a gravar, a gente estava batendo um papo e a gente estava dando o exemplo da cidade de Osasco, né. Só na cidade de Osasco, aqui em São Paulo, a gente tem 5 unicórnios lá, 5 empresas. Principalmente nesses últimos anos, elas se concentraram lá. E o trabalho da prefeitura com essas empresas, com inovação e com a preocupação é gigantesca, né. E não é à toa que essas empresas elas foram para lá, né, elas realmente identificaram oportunidades. E tem crescimento, tem uma série de coisas. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo essas situações acontecendo, né, você vê como a prefeitura de uma cidade tão grande quanto Osasco, valorizando o ecossistema empreendedor, fazendo eventos, apoiando esses unicórnios, e te ouvindo agora, um paralelo te ouvindo a falar, assim, a gente generalizou, claro, mas você tem esse conhecimento, né, você tem esse domínio, você tá ali com eles. Então e a gente conversou um pouco disso, acho que numa outra conversa o ano passado, que é: "Vamos lá, vamos apostar, vamos juntos", né, e eu acho que faz todo sentido. Então fica o convite aí, né, para investidores e Com certeza, empreendedores. Você acha que com os certeza. empreendedores, eles precisam de parar de ter medo de vender para o governo e tentar? Você acha que tem essa porta? Eh Alguns teriam apoio ou ajuda onde para conhecer como que eles conseguiriam? Perfeito, Claudinha. Acho que um dos aspectos que eu sugiro é participar de alguns programas de aceleração, porque ele faz o que a gente chama do soft landing, né? Então, quer Uhum. dizer, entender um pouco de cada etapa, entender como é que é a etapa, como é que pensa, conversar com os gestores, para entender qual que é a ótica e não queira virar, eu entendo de tudo, porque você vai num município menor, às vezes tem uma cabeça, às vezes o histórico daquele gestor, às vezes ele já veio do privado, ou ele já está mais tempo no público, você está Bacana, sempre aprendendo com aquele processo, mas você tem que ter por onde começar, que por legal, onde investigar, e aí bacana. vai sendo um processo de aprendizagem cada vez maior, de aprofundamento. Às vezes você já tem uma solução, tem uma pesquisa que mostra que mais de 1.000 startups já formalizadas têm condições de resolverem problemas de governo, mas ainda não resolvem. Mas por que não resolvem?
grande parte é por assim, alguns medos, alguns preconceitos, de fato. Tem corrupção, às vezes a gente vê no noticiário só o lado Às ruim, vezes não sabe nem como chegar, mas no Felipe. geral não é essa Não sabe nem a como realidade. vender, não sabe Isso, nem como vender para o governo, não sabe nem como exatamente. lidar com o governo, Então né? uma dica que eu deixo é, Uhum. hoje tem diversos programas no Brasil todo, na maior parte dos estados, em alguns municípios, tem alguns programas de aceleração, né? Brasil Lab, Ideagov, enfim, tem diversos, tem em Santa Catarina, no Sebrae, tem diversos programas. Eu vejo isso como uma porta de entrada Bacana. para conhecer um pouco melhor e ver se tem fit, né? Ver se faz sentido, gerar o aprendizado, fazer as primeiras vendas. Esses marcos legais proporcionam a chance de fazer as primeiras vendas, e aí faz sentido, não faz sentido. E reforço também o papel dos investidores na ajuda da governança, né? Até essa Entendi. questão que sempre vou falar, mas e corrupção? Acho que os investidores, os mentores, têm muito desse papel para ajudar na questão de criar sistemas de governança, de compliance, que bloqueiem, né, saiba o que quer e aquilo que também não quer, porque hoje, tendo essa tranquilidade, sabendo aquilo que quer e a forma como quer fazer, você acaba tendo um bloqueio muito grande, tendo uma tranquilidade para todos que participam do processo. Então, como você é um querido amigo, eu vou te lançar um desafio e um Olha! convite. Você acha da gente fazer uma série, chamar alguns players aí do governo para a gente bater um papo aqui no programa e com algumas startups também. O que você acha? Você Desafio aceito, topa? desafio aceito. Já que a bola da vez vai ser o governo, GovTech, e realmente eu tenho percebido, tenho te falado isso, mas depois da nossa conversa eu acabei fazendo algumas ações com algumas prefeituras que eu te falei, que me chamaram principalmente para fazer implementações de centros de tecnologia e inovação, ou criar um fundo específico para investir em startups. E eu acho que a gente vai ter um movimento bacana agora. E você que já está nessa jornada, a gente tem que aproveitar quem conhece, quem domina. Aceita o desafio? Desafio aceito. Que honra. Ó, te chamo Vai ser um prazer. então. Então a gente vai. A gente combina aí uns players, uns prefeitos, algumas pessoas de algumas cidades para a gente falar de inovação e também algumas startups. Aí eu acho que a gente tem várias startups de agro, e você falou um ponto muito interessante, que é a questão de ESG. Eu tenho dentro do meu portfólio algumas startups de agro e ESG que a gente tem tentado trabalhar com o governo e trabalhar também com um outro nicho de empresas. E eu sei que é difícil, porque não é só chegar e assinar, né? Tem tudo que mostrar qual que vai ser o benefício para a cidade, como que vai ser monitorado isso, mas também, de outro lado, o que as startups estão mostrando, o que a gente pede para mostrar? Mostra o impacto que vai ser isso, né? Sim. Muitas vezes o impacto não é a curto prazo, mas a médio prazo, né? E a gente está falando de agro, mas a gente tem, assim, algumas startups, alguns serviços aí, por exemplo, para medir a questão de impacto no solo, na plantação, né? Nós tivemos uma cidade do Paraná que foi muito prejudicada com chuva, assim como o nosso litoral norte. Quer dizer, algumas startups depois falaram assim: olha, nós temos sistemas que a gente colocaria, né, nas estradas e consegue monitorar isso de longe, consegue avisar, por exemplo, com 400 dias de antecedência de um risco, né? Então, quer dizer, tem Perfeito. várias coisas, e tem muitas prefeituras e muitas pessoas que não sabem, né, que poderia. Tem uma outra startup também que eu vi, que eu conheci, que eu fiquei apaixonada, que ela também trabalha com a questão de desmatamento, de queimas, enfim, E aí, tem, eu acho que e a nesse gente vai aspecto, trazer. O que você acha? perfeito. E a gente Então, pode boa. fazer uma parceria, ela investe com o Trends News GovTech, Já é. que Fechou. é o nosso podcast focado, e a gente fazer um Fechou. trabalho conjunto. Vamos. E nessa linha, eu gosto sempre Porque a de. gente vai linkar aqui os investidores. Vou levar os investidores para o Exatamente. jogo. E aí você traz o governo, a gente traz as startups, a gente forma esse nosso ecossistema. O que você acha? Bora fazer acontecer. Fechou. Fechou. Acho que nessa linha, Claudia, tem um aspecto importante, a gente diferenciar o problema da Tá. dor. E aí eu acho que grande parte das startups, elas se perdem nesse processo. Uhum. Tem um problema do mercado, tá claro, às vezes no privado se resolve, mas às vezes não é a dor do gestor público. Porque quem contrata não é o município. Quem contrata é um gestor que está ali
e tem as suas demandas, tem os seus projetos, tem as suas prioridades. Então, entender pessoas e, assim, ter a humildade de ouvir, porque às vezes é 1% daquela solução que resolve um problema gigantesco. Tá. E às vezes o papel não é fazer pitch, o papel é fazer as perguntas certas para entender onde que realmente está a dor e direcionar. Verdade. Então, às vezes, assim, é transformar esse processo de uma forma mais simples e mais objetiva, considerando, né, tendo essa escuta ativa. Daí eu acho que as startups elas vão ter uma contribuição muito grande, não só para os governos, para o país. Bacana, fico muito contente. Muito bacana o nosso bate-papo. Paula tá falando ali, ó, a gente acabou o nosso tempo, mas eu acho que a gente tem tanto assunto, Felipe. O que você acha da gente continuar aqui e conversar? Olha, muito obrigada de você ter vindo. Para mim, falar de governo, falar de startup e conversar com você, que é um amigo querido, é ótimo, mas saber principalmente da sua contribuição e do seu brilho nos olhos com esse ecossistema. E eu tenho certeza que eu e muitos outros investidores e empreendedores têm muito a conhecer com você em relação ao GovTech. Vamos juntos. E eu quero aprender juntos e gerar impactos juntos, com certeza. Legal. E se as pessoas quiserem te acompanhar, saber um pouquinho mais da Sala do Empreendedor Digital, fica à vontade aí, ó. Então, minhas redes, Felipe Carvalho VR, né, de Vieira Ribeiro. Então, tanto o LinkedIn quanto Instagram. E pode acessar também saladoempreendedor.digital. E aí pode mandar uma mensagem, tomar um café e ver de que forma que a gente consegue crescer e desenvolver juntos. Boa. Obrigada. Prazer imenso. Prazer é meu.